Ibovespa começou 2023 com forte baixa. Ele já era considerado barato e ficou, então, portanto, ainda mais atrativo. Agora, a cautela do investidor local que a gente está vendo nesses dois primeiros pregões aí, pode estar abrindo espaço para o estrangeiro, visto que o rally de fim de ano não aconteceu? Para falar sobre perspectiva para a Bolsa, mas também sobre renda fixa, cenário internacional, eu converso agora com o Felipe Biolchini, que é diretor de investimentos da terceira maior gestora do Brasil, a Bradesco Asset, que tem hoje 575 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno e começa agora, então, o primeiro programa Cabeça de Gestor de 2023. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Feliz 2023 e quero já te perguntar qual é o cenário que vocês veem para esse início de ano, que aqui na Bolsa Brasileira já começou negativo, né? Oi, Carla, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. E, bom, ótimo 2023 para todos nós aí, como precisamos de um ano melhor, né? Acho que 2022 foi um ano que os mercados, de uma maneira geral, tiveram surpresas de inflação e de alta de taxa de juros. Eu acho que a notícia boa é que a gente vira o ano com a inflação dando sinais de inflexão. Então, vários bancos centrais, né, no mundo já ou reduzindo o aumento da taxa de juros ou já parando e já criando aquele ambiente onde já começa a projetar algumas quedas de juros, né? Então, a gente tem vários países onde as taxas de 2 anos são mais baixas do que as taxas atuais. Então, isso dá um sinal de que parece que esse perigo tão grande que surpreendeu todo mundo no ano de 2022 e talvez tenha sido o principal tema e o que atrapalhou mais os mercados, esse perigo está sendo controlado. Agora surge um outro perigo, que é causado pela alta de juros, que é a recessão, né, ou o desaquecimento econômico, que ele vem junto, né, com a alta taxa de juros para combater a inflação e desaquecimento. Então, alguma dúvida agora nos mercados em relação a qual o tamanho da recessão, se ela vai ser muito profunda ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que a gente viveu em 2022 foi uma intensidade de alta de juros e de revisão de expectativa de inflação que a gente não tem agora em 2023. Então, acho que a gente tem um ambiente melhor comparativamente, mas ainda, obviamente, com bastante desafio. E no caso do Brasil, né, pode falar. Não, e acho que chega-se num momento em que há uma perspectiva de até quando vai a alta de juros nas economias industrializadas, né? Claro, ninguém pode cravar a data, né? Nem é esse nível, mas acho que a incerteza ela está um pouco menor mesmo, né? Sem dúvida. O pessoal está trabalhando nas principais economias, como, né, ali no primeiro semestre agora desse ano já acabando, e o mercado já trabalha com quedas na sequência. Alguns vão achar que está muito precipitado, que a inflação ainda tem um componente daquele que está ligado ao mercado de trabalho ou de setor de serviço que ainda está um pouco mais persistente, mas a gente já viu quedas importantes e analisando com mais profundidade, a gente entende que o ambiente é um ambiente melhor do que a gente viveu em 2022 nesse campo de inflação do ponto de vista global. Sim, agora, esse ambiente melhor, ele não está refletindo na expectativa do investidor local aqui, né? Por quê? Então, olha só, a gente quando olha aqui para o Brasil, a gente estava fazendo umas contas da inflação projetada na virada do semestre aqui, de junho para julho, próximos, a gente vai estar olhando para trás vendo uma inflação bem baixinha, abaixo de 4%, chegando perto de 3%. Então, posso dizer que no caso do Brasil, a inflação também já convergiu para baixo. Então, a gente estava vivendo, né, olhando um ambiente macroeconômico também mais leve. Não era por outro motivo que o mercado já precificava quedas de juros aí no primeiro semestre. Imagino que a gente poderia estar tendo essa discussão agora no Brasil de queda de taxa de juros. Infelizmente, a gente está tendo um número de informações que estão vindo em relação à condução da política econômica que estão elevando muito o grau de incerteza. Isso está fazendo que os agentes fiquem mais preocupados, né, de ter uma política fiscal mais expansionista, né, do que se imaginava antes, e isso acaba pressionando a atividade econômica no momento que a gente está vivendo esse processo de desinflação. E se você aumenta muito o gasto, como que está aparecendo, né, os sinais estão sendo dados pela nova equipe econômica nesta direção, você diminui a capacidade da redução da política monetária. Então, esse equilíbrio está um pouco pior. Então, aqui no Brasil, a gente não está podendo aproveitar esse bom momento assim do fundamento, porque a gente está tendo que ter essas discussões aí de aumento de gastos num momento que não era o que era a expectativa do mercado, não era o que o mercado imaginava que fosse essa discussão. Então, estamos vivendo esse momento aí dessa incerteza fiscal que está atrapalhando um pouco esse início aí. Sim, o relatório de mercado Focus tem trazido semana a semana aí uma
desancoragem, para usar um jargão do mercado, das expectativas, né? Mas vocês preveem um corte da Selic ainda, ou já passaram a prever, eventualmente, um aumento da Selic nesse ano? Quando a gente, olhando os dados assim, de 1 mês a 2 meses atrás, se a gente olhava para a economia brasileira, imaginava que a gente poderia ter um corte no primeiro semestre ainda de 2023. A atividade estava desaquecendo, a inflação estava, de fato, dando sinais de que estava sendo domada. Com as discussões fiscais, que elas foram se deteriorando, a gente está chegando agora com um momento onde uma maior expectativa de gastos e algumas revisões de reformas e tudo mais, isso tudo afeta um pouco assim, a eficiência da economia brasileira. Esse corte de juros foi se adiando, então a gente está trabalhando agora com a possibilidade do juro cair mais no final do ano, mas se por acaso o cenário mais negativo de aumento de gastos e assim, de contra-reformas, ele se materializar, a gente pode ter um juro alto por bastante tempo. E é importante ressaltar que já começam a existir economistas renomados que projetam altas de juros a despeito desse patamar tão elevado que a gente está. Então, infelizmente, a gente está tendo uma discussão hoje sobre política econômica que está fazendo o mercado revisar essa queda, que estava praticamente garantida, agora já no curto prazo, para um período que, na nossa perspectiva, é o mais provável, de estabilidade por um longo período. Então, estamos aí com uma queda pequena no final do ano, por enquanto, e se tudo caminhar como, assim, se as notícias continuarem sendo na direção que a gente está vendo, provavelmente a gente vai ter que rever isso para uma estabilidade mais longa de juros. Na Asset, a taxa Selic em dezembro era de quanto na projeção? Teria uma queda de aproximadamente 1%, né? Cairia ali para perto de 12,5%, alguma coisa assim. Felipe, como que esse cenário para o Brasil afeta não só que vocês esperam, né, para a Bolsa, mas a alocação mesmo de vocês? E, nesse momento, qual é a estratégia que vocês entendem que é a mais apropriada para o investidor que quer alocar em renda variável? Carla, a gente teve bons resultados em renda variável aqui em 2022, porque a gente foi bastante defensivo. A gente escolheu setores que seriam menos impactados pela alta da taxa de juros, notadamente os setores mais tradicionais, que estão ligados ao setor financeiro, o setor de energia, de commodities, e ficamos de fora das empresas que são chamadas empresas de crescimento. Então, esse ambiente de alta muito significativa que teve taxa de juros no Brasil e no mundo, assim, causou bastante prejuízo nas empresas de crescimento e a gente conseguiu se proteger bem, até ter bons ganhos nas empresas que a gente chama mais tradicionais. Acho que esse ambiente continua. Mudou um pouco, vamos dizer assim, como eu falei antes, 2022, o perigo maior era a inflação e alta de juros na sequência. Agora, eu diria que 2023, o perigo maior é a intensidade da recessão. Isso de uma maneira geral, meio global, né? Então, teria alguma alocação para a gente poder fazer aí, porque com a recessão vem a queda de juros. No caso do Brasil, como a gente está discutindo políticas fiscais mais expansionistas do que imaginado anteriormente, provavelmente a queda de juros fica adiada. E a convergência da inflação também, né? Como você falou, a desancoragem da inflação pode começar a levar a expectativa de inflação mais para cima. Então, o cenário de defesa nas empresas mais conservadoras, naquelas que têm boa rentabilidade, que têm baixo nível de endividamento, continua sendo mais recomendável. Então, a gente vai manter essa postura mais defensiva por enquanto esse cenário seguir nessa direção um pouco mais preocupante. Sim, e em termos de estratégia, com uma seletividade maior das companhias, uma estratégia long only, por exemplo, né, que fica essencialmente comprado, é uma estratégia interessante agora, ou em renda variável vocês priorizam outro tipo de estratégia no momento? Acho que a gente vive um ambiente econômico que já não é de hoje, onde a estratégia long only ela tem que levar em consideração o ambiente macroeconômico que a gente está vivendo. Isso foi um diferencial importante que a gente teve aqui no ano 2022, eu acho que vai continuar valendo para frente. Então, não é só o mérito individual das empresas dos setores, mas também o ambiente macroeconômico que a gente está vivendo. E vai continuar muito incerto, né? Seja só por conta da recessão esperada, agora também pelas discussões fiscais e de eficiência econômica que a gente está tendo no Brasil. Então, o long only deveria ser, então, de gestores que levam muito em consideração esses aspectos macroeconômicos na sua gestão. Mas a maneira, de uma forma geral, eu acho que os fundos mais adequados para aqueles investidores que entendem que, né, faz sentido ter uma alocação em renda variável, que os níveis de preço estão tão interessantes ou tão bem descontados, a estratégia long bias é aquela que a gente acha mais recomendável, porque ela permite que o gestor faça
também uma gestão de alocação de exposição. Então, naquele momento onde a preocupação está muito grande, a indefinição está muito grande, ou eventualmente o mercado acabou de ter um grande movimento que a gente chama de um rally assim, de alívio, o gestor pode diminuir posições, ou quando tem uma grande correção, exagera numa saída, pode recompor. Então, esse tipo de seleção, tanto das ações e dos setores que são mais protegidos, com os impactos macroeconômicos que são muito presentes e relevantes ainda no mercado, quanto a capacidade de movimentação, que a gente chama de alocação de exposição ao mercado, isso você se encontra nos fundos long bias, a gente acha que é a recomendação mais adequada para o momento. Sim. Só para concluir essa parte renda variável, vocês acreditam que pode ter um rally agora em janeiro, o estrangeiro aproveitando esses níveis ainda mais baixos que a gente está vendo nesses 2 primeiros pregões do ano? Olha, a precificação indica um nível de risco elevado, né? Então, o prêmio no Brasil, claramente, o prêmio parece ser favorável para uma alta. No entanto, as notícias marginais que a gente está tendo vão no sentido de deixar um pouco de apreensão nos agentes. Então, a gente vem conversando com alguns investidores estrangeiros que tinham uma boa perspectiva em relação ao mercado brasileiro, mas ficam preocupados com discussões em relação ao aumento de gastos muito acima do esperado, a discussões de, eventualmente, de realizar revisões de reforma, redução do processo de privatização. São questões que, na cabeça dos investidores, de maneira geral, trazem eficiência para a economia. Aparentemente tem uma pauta sendo discutida que elas podem estar sendo revertidas de alguma forma. E esse ambiente não é favorável para o investidor estrangeiro que tinha uma boa perspectiva do Brasil, provavelmente ele vai esperar para ver onde o Brasil vai, se de fato o aumento de gastos vai ser tão significativo, e se essas contra-reformas ou medidas que não ajudaram ao aumento da produtividade brasileira no passado forem de fato reimplantadas, acho que aí o investidor pode continuar de fora. Então, estamos aguardando um pouco aí, agora acho que a bola está na mão do governo e da equipe econômica, que ao longo dos próximos meses vai poder dar um pouco mais de clareza da direção que a gente vai. Sim, também acabaram de começar, né? Vamos dar tempo para o Exatamente. pessoal lá em Brasília, né? E Exatamente. renda fixa, Felipe, a gente já falou um pouquinho aí de inflação, você já comentou que Selic, na projeção de vocês, deve cair, mas pouco. Já é o momento de começar a montar posição em juros pré-fixados? Quais são as preferências de vocês na renda fixa hoje? Carla, como a gente comentou, a gente tinha uma expectativa que a gente podia estar discutindo queda de juros e queda significativa de juros agora no início do ano, no início do primeiro semestre. Infelizmente, esse cenário ficou para trás, né? Então, acho que agora a gente já tem um conjunto de informações que não permite mais a gente ter essa projeção. Então, enquanto a gente não tiver uma perspectiva de uma queda de juros mais significativa, as posições pré-fixadas elas deveriam ser bem tímidas ou praticamente neutras. É o que a gente vem fazendo hoje. A volatilidade é muito elevada, a gente viu nos últimos 2 dias como é que as coisas podem oscilar e devem continuar oscilando bastante. Falei, já começamos a dar espaço, né, nessas discussões de política econômica, dar espaço para alguns agentes analistas já projetar alta de juros, né? Então, a gente prefere não ter posições significativas na renda fixa nesse momento, operando de forma mais tática, embora a gente reconheça que você ter uma taxa de juros de 13%, 14% por um período médio e longo prazo, para a gente você ter um retorno interessante. Historicamente, no alta do ciclo, se você faz investimentos em renda fixa e carrega por um período mais longo e fica assim, um pouco mais neutro em relação à volatilidade de curto prazo, você acaba tendo um bom retorno. Mas parece que o retorno ainda provavelmente as pessoas vão aguardar um pouco mais das definições que a gente comentou dos próximos meses, para ter mais convicção de quando o juro vai poder cair, que aí sim é o momento mais adequado para a renda fixa pré-fixada. Hoje, na renda fixa, a gente prefere os títulos ligados à inflação, de médio prazo, que são chamadas NTNBs, que estão rendendo taxas aí superiores a 6,20%, 6,30% ao ano. A gente entende que no médio e longo prazo é uma proteção importante, que se por acaso a gente tiver algum desequilíbrio de política econômica, a inflação deve se manifestar, como você comentou, desancorar, enfim, essas questões podem se manifestar dentro da inflação, e esse nível de juro real que a gente tem hoje em dia é bastante elevado, compensa bastante parte dos riscos que a gente está vendo. Então, na renda fixa, posições mais táticas e bem menores na parte pré-fixada, embora possa ter um retorno significativo de longo prazo, e concentrada mais nas NTNBs de médio prazo no momento. Médio prazo no juro real, NTNB, a gente está falando de qual prazo? Médio prazo a NTNB é mais longa, né? Estamos falando de 5 a 10 anos. De 5 a 10. Isso. Tá ótimo. Para finalizar, Felipe, queria perguntar para você a perspectiva que vocês têm aí na Bradesco Asset para a captação dos fundos. 2022
foi de novo, né, um ano muito difícil para multimercados e para ações, para toda a indústria, mas renda fixa também perdeu, isso, né, também acabou acontecendo aí na Asset, né? Como que vocês veem a captação agora para 2023 nessas diferentes classes? Olha, acho que o primeiro trabalho nosso aqui é conseguir gerar produtos nessas diversas classes que têm um retorno consistente. A gente, de uma maneira adequada, conseguiu fazer isso ao longo dos últimos anos, isso dá uma competitividade para a gente. Temos bons fundos de renda variável, multimercado, renda fixa. O destaque de captação absoluto segue sendo a área, os fundos de crédito, que são aqueles que conseguem ter, vamos dizer assim, a volatilidade mais baixa ligada ao CDI, a taxa pós-fixada, com um prêmio de risco de crédito que até então veio se comportando de forma bastante adequada. Então, a gente captou bastante em crédito, a gente entende que continua tendo essa tendência para esses fundos pós-fixados ligados à taxa de Selic, continua sendo a preferência do investidor, enquanto essas volatilidades que a gente está vendo agora, seja na renda fixa, seja na renda variável, ou mesmo no câmbio, ficam ainda tirando o apetite do investidor, que enquanto ele está no fundo mais conservador, ele está ganhando 1% ao mês, alguma coisa nesse sentido. E uma das coisas que competiu bastante com a gente entende, claro, tem um limite, né, nem os bancos não podem emitir isso a toda hora, tem limites específicos para isso, mas de qualquer maneira, os títulos isentos foram e continuam sendo uma grande atração de investidores. Então, também ali na competição da renda fixa, esses títulos isentos são ali rivais importantes, que acabam atraindo também os investidores para esse sentido. Então, acho que a renda fixa continuará, de uma maneira ou de outra, aquela mais conservadora, continuará sendo a grande polo de atração, e aos poucos, acho que os investidores, se a gente conseguir chegar, né, como você falou, daqui a alguns meses, né, o pessoal conseguir mostrar um trabalho na direção adequada da condição da política econômica, a gente pode voltar a ter a renda fixa com taxas fechando e com o ambiente melhor, atraindo de novo. Mas, por enquanto, acho que a mensagem é de cautela, e aproveitar um pouco essa taxa elevada da taxa pós-fixada no curto prazo. E ficar de olho nos calls, né? Porque quando começar a virar, você falou, 14% no longo prazo é algo que bem atrativo, né? Mas é ficar de olho. Felipe, muito obrigada pela entrevista, viu? Imagina, um prazer falar com você, Carla. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Ricardo Negratia, da DV Estadão. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.